Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é tratar da Lei Complementar 224 de 2025, que foi aprovada no final do ano de 2025, mais precisamente em 16 de dezembro de 2025, e que promoveu um corte sensível em benefícios fiscais federais e também aumentou, de certa forma, a tributação no lucro presumido. Meu nome é Sandro Miguel, eu sou professor de Direito Tributário. Peço para você já se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos para receber as notificações de novos vídeos que nós vamos estar trazendo para vocês ao longo do ano de 2026 sobre atualizações tributárias. Sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente tratar dos aspectos desta lei complementar. Então, Lei Complementar 224 de 2025, ela foi regulamentada pelo decreto 12.808 de 29 de 12 de 2025. Veja, no final do ano de 2025, um corte de benefícios fiscais e aumento da tributação, tudo isso na órbita federal. O decreto, pessoal, basicamente ele reproduz o conteúdo que já está previsto na lei, mas vale a pena vocês, depois de assistirem esse vídeo, fazerem aí uma consulta tanto na lei quanto no decreto. O que é interessante a gente observar aqui logo no início, que como a lei ela reduz benefícios fiscais, nos termos do entendimento do STF, a redução de benefício fiscal tem que, tem que estar, tem que observar os princípios da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Então, essa lei, por ela ter sido aprovada aqui, veja, em dezembro de 2025, a depender do tributo, ela só vai produzir efeitos no exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2026, e para aqueles tributos que estiverem sujeitos à anterioridade nonagesimal, ou seja, além de poder ser cobrado somente no ano seguinte, ainda tem que ter o decurso aí de 90 dias, esses tributos, tendo em vista a data de apuração, de aprovação da lei, que foi dezembro de 2025, eles só vão poder, esse corte nos benefícios fiscais, esse aumento da tributação, ele, nos tributos que estejam sujeitos à anterioridade nonagesimal, só vão ter seus efeitos em 1º de abril de 2025. Quais são os temas que constam desta lei? São esses quatro: redução de benefício fiscal federal, elevação da carga tributária no lucro presumido, aumento da tributação sobre os juros sobre capital próprio e responsabilidade tributária relativa à exploração irregular das famosas BETs. Vamos então falar aqui primeiro, né, dos benefícios fiscais federais, dessa redução, desse corte em benefícios fiscais federais. O que é interessante a gente destacar? Que todos os benefícios fiscais federais, então essa lei alcança todos os benefícios fiscais federais que representem uma renúncia de receita. E veja, independentemente da sua denominação, independentemente se é uma isenção, se é um subsídio, se é um incentivo fiscal. Então, todos os benefícios tributários federais que representem, que impliquem uma renúncia de receita, ou seja, o Estado deixa de arrecadar, todos esses são atingidos por esta lei, por esse corte, por esta redução. E esses benefícios estão tanto indicados, né, nos demonstrativos de gastos tributários que estão anexos ao projeto de lei orçamentária anual, o LOAS, né, de 2026, quanto os que já estão previstos em regimes especiais ou tratamentos favorecidos previstos na legislação. Então, é uma redução linear, esse corte é um corte linear de 10%. É 10%, uma redução linear de 10%
em benefícios fiscais federais. E quais são os tributos que ele acaba atingindo? As contribuições, PIS/PASEP, PIS/PASEP importação, COFINS, COFINS importação, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação, a contribuição previdenciária patronal, IRPJ e CSLL. Todos esses tributos são atingidos pelo corte de 10%. Na verdade, todos os benefícios fiscais federais relativos a esses tributos são atingidos por essa redução linear, por esse corte de benefícios fiscais na ordem de 10%. Como que ficou a aplicação desses 10%? Né? Como que vai funcionar esse corte? Veja, a redução do benefício fiscal, então veja, se eu reduzo um benefício fiscal, por outra via, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando, de certa forma, a tributação, porque eu estou reduzindo um benefício, estou reduzindo um desconto. Logo, o contribuinte passa a pagar mais tributo. E nesse caso aqui da lei, ela acaba sendo aplicada de que forma? De acordo com alguns critérios, a depender da natureza do benefício. Então, vamos a cada um deles. Isenção e alíquota zero. Então, aquelas pessoas que tinham isenção ou alíquota zero, o que vai passar a acontecer? Eles vai ter a aplicação de uma alíquota equivalente a 10% da alíquota do sistema padrão de tributação. Então, basicamente, aquela pessoa que era isenta e tinha alíquota zero, ou seja, não pagava nada, ela vai passar a pagar o equivalente ao quê? A 10% da alíquota padrão, da alíquota normal, sem nenhum benefício. E veja, sem a possibilidade de apropriação de créditos que seriam vedados em decorrência de isenção à alíquota zero. Então, que geralmente, quando a pessoa tem isenção à alíquota zero, ela não pode tomar o crédito daqueles tributos que estão sujeitos à não cumulatividade. Aqui, o que esse corte em específico faz? Ele, ao invés de você ser isento ou estar sujeito a uma alíquota zero, você vai recolher o equivalente a 10% da alíquota do sistema padrão e não vai poder tomar crédito. Para os casos de alíquota reduzida, o que nós temos como corte, como redução? Você vai ter ali a aplicação da alíquota resultante da soma, veja, de 90% da alíquota reduzida. Então, 90% da alíquota reduzida com 10% da alíquota padrão. Então, antes você tinha o quê? Antes você poderia se utilizar de 100% da alíquota reduzida. Esse era o seu benefício cheio. Agora, o que vai ser? Você vai poder se utilizar de 90% da alíquota reduzida, ok? Então, não é mais de 100%, de 90% da alíquota reduzida, com 10%, né, somando, né, a 10% da alíquota padrão, ok? O que vai implicar no aumento da carga tributária. Redução de base de cálculo, mesmo racional. Antes, na redução de base de cálculo, você tinha 100% daquela redução de base de cálculo que estava prevista na lei. Estou falando aqui em termos percentuais para ficar mais fácil a compreensão. Aí, com a redução, o que você vai poder se aproveitar? Somente de 90% da redução de base de cálculo prevista que está na lei. Então, você não tem mais 100%, você não tem mais a totalidade daquela redução de base de cálculo. Você vai ter direito ali, como está aqui, a 90% dela somente. As pessoas que têm crédito financeiro ou crédito tributário, olha, outra limitação. Limitação do aproveitamento a 90% do valor do crédito original. Então, antes você que tem um crédito financeiro, que tem um crédito tributário, você se apropriava o quê? De 100% do crédito. Com a redução, com o corte, esse aproveitamento fica limitado a 90% do valor do crédito original, com o cancelamento, veja, do montante excedente. Só que isso não se aplica para os créditos financeiros e tributários escriturados ou a que a pessoa tenha direito até 31/12/25, ok? Valendo aí, então, somente para 2026. Redução do tributo devido, né? Se você tem redução do tributo devido, ao invés de você ter 100% de redução, o que a lei faz? A aplicação de 90% da redução prevista na legislação específica do benefício. Então, você tem, novamente, aqui, veja que aqui todos são cortes lineares, todos de 10%. Então, ao invés de você se aproveitar de 100% da redução que estava prevista na lei,
você vai se aproveitar agora somente de 90% da redução, ok? Regimes especiais ou favorecidos opcionais com tributação sobre a receita bruta. Aqui já tem uma elevação. Elevação de 10% do percentual aplicado sobre a receita bruta. Então, temos aqueles casos em que a tributação federal é recolhida diretamente, mediante a aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta. Essa alíquota vai ter uma elevação aí de 10%. E aqui, por fim, né, regimes de tributação com base de cálculo presumida, né, o nosso famoso lucro presumido, que nós vamos tratar de forma individual aqui nesta aula. Acréscimo de 10%, veja, nos percentuais de presunção de lucro. Nos percentuais de presunção de lucro. Então, veja o que a gente tem aqui na prática, seja por uma redução em 10, seja com elevação em 10, é um corte de benefícios fiscais, é uma redução de benefícios fiscais tributários federais na ordem de 10%. Aqui alguns esclarecimentos, né? Quando a gente diz sistema de padrão de tributação, a gente está falando das alíquotas nominais que estão estabelecidas na legislação, tem aplicação de qualquer desconto. Vamos falar assim, alíquota cheia, normal, como se você não tivesse nenhum benefício. E essa redução de incentivos, pessoal, ela não abrange os casos em que você tem suspensão do pagamento do tributo, onde você tem apenas o quê? Um diferimento temporal do recolhimento do tributo. Por exemplo, o tributo ele vai ser recolhido, mas não nesse momento da cadeia. Ele é diferido para uma cadeia posterior. Então, neste caso aí, você não tem essa redução de benefício. Por quê? Porque você só está tendo um diferimento. Vai pagar o tributo normalmente, só que vai pagar mais lá na frente, em outro momento da cadeia. Algum desses benefícios, ele vai demandar uma análise desse demonstrativo de gastos tributários que estão anexos aí aos projetos de lei orçamentária, notadamente aí a partir de 2026, tá? Então, o que é o gasto tributário? São as renúncias de receita. O que o Estado deixa de arrecadar em virtude de benefícios fiscais. Só que já a legislação, essa própria lei complementar 214, 214 não, perdão, essa lei complementar 224, ela já estabelece ali a diminuição de determinados benefícios fiscais de forma expressa. E aqui o setor do agronegócio ele é muito afetado. Vamos ver aqui. Regime especial da indústria química vai ser afetado, né, que é um incentivo para empresas químicas. Então você tem um impacto aí relevante no setor industrial. Crédito presumido de IPI, né, que é aplicável a empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais que estão ali na região norte, nordeste, centro-oeste. Aqui destacamos montadoras e fabricantes de veículos de automotores, tratores, né? Então esse crédito presumido de IPI, ele vai sofrer ali uma redução conforme esses critérios que a gente viu aqui, ó. Crédito presumido, por exemplo, a gente pode estar falando dele aqui, ó. Limitação do aproveitamento a 90% do crédito. Temos aqui também, ó, crédito presumido de PIS e COFINS. Isso aqui afeta diretamente as cadeias do agronegócio. Então, começando aqui, por exemplo, importação e industrialização de produtos farmacêuticos, medicamentos, dispositivos intrauterinos. Olha aqui, fabricação de mercadorias de origem animal e vegetal destinadas à alimentação humana ou animal, né? Então, o crédito presumido de PIS e COFINS vai sofrer aí uma redução na ordem de 10%. Industrialização e exportação de carne bovina, suína, ovina ou caprina, incluindo cooperativas. Exportação de café não torrado ou fabricação de café torrado e seus extratos. Exportação de suco de laranja. Comercialização e exportação de derivados de soja e milho, margarina. Desperdícios da indústria da cerveja e destilaria. Então veja que aqui, pessoal, o setor do agronegócio é afetado diretamente com essa redução do crédito presumido de PIS e COFINS, né? Que aqui são todos produtos agropecuários, produtos que são realizados no campo, a sua produção.
O serviço de transporte rodoviário, né, regular de passageiros, também é afetado, incluindo aí o transporte interestadual e metropolitano, né, que goze desse crédito presumido de PIS e COFINS. E, por fim, redução a zero de PIS e COFINS, né, na importação e venda interna de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, corretivos de solo, massas alimentícias. Então, você tinha uma redução a zero de PIS e COFINS, você acaba, o que, que você vai ter aqui? Você vai ter aplicação de alíquota equivalente a 10% da alíquota do sistema padrão, sem a possibilidade de tomada de crédito. Então, aqui, novamente, o setor do agronegócio sendo impactado, né? Fortemente impactado por essa lei 224. O que nós temos aqui? O parágrafo 8º, artigo 4º dessa lei complementar 224 de 2025, ele dispõe que, né, essa redução de incentivos e benefícios tributários federais não se aplica nas hipóteses que estão listadas ali nos seus incisos, nos incisos do parágrafo 8º do artigo 4º da lei. E aqui eu trago como destaque imunidades constitucionais, né? Não pode ser afetada, porque é uma previsão da Constituição, Zona Franca de Manaus, entidades sem fins lucrativos, Simples Nacional não é afetado por esse corte de benefícios fiscais, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Que é a CPRB, onde a contribuição patronal, ela, ao invés de ser recolhida pela folha, é recolhida com base na receita bruta da empresa. Isso também, pelo que está na lei, não é afetado. E, por fim, para a gente encerrar esse tópico dos incentivos e benefícios fiscais tributários, né, desse corte, dessa redução desses incentivos, a lei estabelece uma limitação, né? Então, caso o valor dos benefícios tributários federais ultrapasse o montante equivalente a 2% do PIB brasileiro, o que vai acontecer? Fica vedada a concessão, a ampliação ou a prorrogação de incentivos e benefícios tributários. Então, a gente tem essa limitação agora com a Lei Complementar 224, 2% do PIB brasileiro. Passando agora para o próximo tópico, onde nós vamos falar da elevação da carga tributária no lucro presumido, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que destacar, né? A lei enquadra o regime do lucro presumido como um benefício fiscal, o que é questionável, ok? O que é muito questionável. E aí, ao fazer esse enquadramento, ela determina o acréscimo em 10% dos percentuais de presunção aplicados à base de cálculo. E esse acréscimo ele vai incidir o quê? Sobre a parcela da receita bruta anual que ultrapassar 5 milhões de reais. Então, vamos lá. Veja, o acréscimo de 10% não é sobre a alíquota, é sobre o percentual de presunção de lucro. Esse percentual de presunção de lucro ele é aplicado sobre a receita bruta. E aí, com o lucro presumido, daí a denominação, você aplica as alíquotas do IRPJ e da CSLL. Como que isso vai funcionar na prática? Veja, serviços em geral, onde a presunção era de 32%, essa presunção vai subir para 35,5%, 35,2%. Comércio, indústria, transporte, exceto para produtos perigosos. A presunção era de 8% do IRPJ, vai subir para 8,8%. E para a CSLL, a presunção que era de 12% vai subir para 13,2%. E revenda de combustíveis, em específico, passa de 1,6% para 1,76%. Repito que aqui o que a gente está falando não é alíquota, é a presunção, o percentual de presunção que é aplicado à base de cálculo. Então vamos a um exemplo para a gente entender bem como que funciona. Então imagine uma empresa de serviço com um faturamento de 2 milhões no primeiro trimestre. Veja, faturamento de 2 milhões no primeiro trimestre. Então, o que isso quer dizer? Considerando que o ano tem 4 trimestres, essa empresa faturou no ano 8 milhões de reais. Ok? Só que a lei estabelece que, olha, se passar de 5 milhões ao ano, a parte excedente fica sujeito a esse acréscimo no percentual de presunção. Então, vamos só olhar aqui esse primeiro trimestre. Até 1.250.000,
que se eu multiplicar 1.250.000 por 4, nós vamos chegar exatamente no montante de 5 milhões ao ano? Aqui, sobre 1.250.000, nós vamos aplicar a presunção padrão de 32% sobre essa base de cálculo. E aí a gente vai ter uma base de cálculo, um lucro presumido de 400 mil. Sobre o excedente, por que eu falo excedente? Porque se eu multiplicar 4 vezes 1.250.000, eu vou chegar, 1.250.000 reais, eu vou chegar em 5 milhões. O excedente, porque a empresa aqui ela tem um faturamento de 2 milhões em cada um dos trimestres. Esse excedente, pessoal, esse excedente, que vai dar 3 milhões de excedente, é a mesma coisa que você multiplicar 4 vezes 750 mil, sobre esse excedente, você vai aplicar, sim, agora, a nova presunção, aumentada, com aumento de 10%. Então, essa nova presunção vai ser de 35,2, onde você vai ter uma base de cálculo ali de 264 mil. E aí você soma os dois e aplica a alíquota do IRPJ neste caso, né? Então, qual que é o resultado aqui? Por que nós temos um aumento da carga tributária? Porque a base de cálculo total, pela regra antiga, seria 640 mil, utilizando o percentual a presunção de 32%. Com esse acréscimo aqui sobre o excedente, a gente vai ter uma base de cálculo de 664 mil reais. Então, há sim um aumento da carga tributária. Ok? Então, o que eleva a carga tributária no lucro presumido é porque eu tenho um aumento de 10% nos percentuais de aplicação, nos percentuais de presunção do lucro. Terceiro ponto que eu gostaria de tratar aqui é o aumento dos juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração dos sócios. Remuneração dos sócios pelo capital que está investido na empresa. Por isso que o nome é juros sobre o capital próprio. O capital próprio dos sócios, que está lá no patrimônio líquido da empresa. É uma forma de remuneração dos sócios. E quando a empresa paga do sócio acionista, e quando a empresa faz o pagamento dos juros sobre o capital próprio para o seu sócio acionista, esse pagamento está sujeito ao imposto de renda retido na fonte. Antes, esse imposto de renda era na ordem de 15%. Hoje não, a partir da Lei Complementar 224, essa tributação passa a ser de 17,5%. Então, temos um aumento aí de 2,5 pontos percentuais. Também a norma ela traz uma alteração aqui para a CSLL, especificamente sobre a CSLL, incidente sobre fintechs e instituições financeiras. E aí você tem um aumento escalonado a partir de 1º de janeiro de 2028, ou seja, daqui a 2 anos. Então, instituições de pagamento e instituições financeiras, né? Então, como que eu poderia dar como exemplo? Bolsa de valores, né? Administradora de mercado de balcão organizado, né? E outras sociedades. Hoje, eles têm uma alíquota de CSLL aqui na ordem de 12%. A partir de 1º de janeiro de 2028, essa alíquota passa a ser de 15%. Temos um aumento aí de 3 pontos percentuais, sendo mais de 25% da alíquota anterior. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, bem como pessoas jurídicas de capitalização, a gente tem aí uma alíquota de 17,5% até 31. Só corrigindo aqui, né, pessoal? Até 31/12/27, você tem a alíquota de 12% aqui. E aí, a partir de 1º de janeiro de 28, você passa a ter essa alíquota de 15%. Daí o aumento escalonado. Aqui a mesma coisa, até 31/12/27, terá uma alíquota de 17,5%. A partir de 1º de janeiro de 2028, aí vamos com uma alíquota de 20%. Então, aqui, em se tratando de sociedade de crédito, financiamento e investimento, bem como pessoas jurídicas que exploram a capitalização, você tem um aumento de 2,5 pontos percentuais, o que representa um aumento de 14,3% sobre a alíquota anterior. Então, além de aumentar a tributação dos juros sobre capital próprio,
A norma também traz um aumento da tributação na CSLL, especialmente voltado a fintechs e instituições financeiras, e um aumento escalonado que ele começa ali em 27 e vai até 28. Sim. Por fim, porém não menos importante, nós temos aqui a responsabilidade tributária relativa à exploração irregular de bets, né? Bets, aqui nós estamos falando o que apostas de cota fixa. O que nós temos aqui? A lei ela traz uma responsabilidade tributária, né, de instituições financeiras e pessoas que se relacionem com empresas que fazem a exploração dessas bets, dessas apostas de cota fixa, sem autorização do governo federal, né? Então, o que ele coloca aqui, o que está previsto na lei? Uma responsabilidade solidária com os contribuintes, com as empresas, né? Pelos tributos incidentes sobre a exploração de apostas de cota fixa e sobre o recebimento de prêmios líquidos dela decorrentes. Então, veja, instituições financeiras e de pagamento que, veja, após a comunicação formal específica da autoridade federal competente, deixarem de adotar, nos termos e prazos regulamentares, medidas restritivas e permitirem transações ou eladerem cursos de que tenham por finalidade a realização de apostas, aí veja no final, com pessoas jurídicas, que não tenham recebido autorização para exploração de apostas de cota fixa no termo da legislação federal. Então, aqui a instituição financeira que, que tenha esse relacionamento econômico, né? Que tenha esse relacionamento econômico com pessoas jurídicas que estão explorando essas bets, só que não estão autorizadas a fazer isso conforme a legislação federal, acabam por responder pelos tributos devidos por essas bets, vamos assim colocar. Outro ponto que é muito sensível aqui e interessante é que pessoas físicas ou jurídicas que divulgarem publicidade ou propaganda comercial de operadores de loteria de aposta de cota fixa não autorizados no termo da legislação federal. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos também uma responsabilidade tributária solidária com as bets de pessoas físicas e jurídicas que divulgarem publicidade ou propaganda de empresas de bets que não estão autorizadas a operar nos termos da legislação federal. Então, aqui, essa regulação, cada vez mais nós temos uma regulação desse setor de apostas, voltado aí também à questão arrecadatória, à questão tributária, de forma a permitir que somente atue nesses mercados empresas que estejam de acordo com a legislação brasileira que regula esse tipo de aposta. Então, sobre a Lei Complementar 224, era isso que nós temos, esses são os pontos principais da lei. Aqui, eu gostaria de fazer um convite para vocês, se você gostou dessa aula, peço que dá um joinha para a gente, comenta no vídeo, se inscreve no canal. E eu gostaria de divulgar aqui para vocês o meu curso, que é um curso sobre processo administrativo tributário. Então, se você quer aprender a defender os seus clientes de autuações fiscais, atuando na área administrativa de uma forma estratégica, eu apresento para vocês aqui o nosso curso Processo Administrativo Tributário 360, onde a gente tem ali aulas gravadas, onde você vai aprender passo a passo cada uma das etapas do processo administrativo tributário, sempre com um viés prático daquilo que acontece no dia a dia. Nós disponibilizamos também os materiais em PDF que são utilizados nas aulas, e nós temos mensalmente encontros. Nós fazemos encontros ao vivo mensais, onde fazemos análise de casos concretos, de autuações reais, para que você aprenda, e é o momento também que você pode estar tirando as suas dúvidas. Se você também não puder participar, nós temos, esse encontro fica gravado na plataforma, então eu vou estar deixando o link, né? Deixando o link para vocês aqui da página de vendas, né? A gente ainda estamos ainda com essa Black Friday prorrogada, então o preço está muito
bacana, apenas R$ 197 ou 12 de 20 e 37, 12 vezes. Vou estar deixando o link da página de vendas do curso para você que queira conhecer, tá acessando. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente tira qualquer dúvida de vocês. E é isso. Agradeço o interesse e até o nosso próximo vídeo.